Isaías 26:3. A única decisão que libera a paz perfeita no meio do caos mental. Há dias em que você acorda já travando uma batalha invisível. Antes mesmo de colocar os pés no chão, a mente começa a correr, o peito aperta e pensamentos que você não convidou começam a comandar o ritmo do seu dia. Você tenta respirar, tenta se organizar, tenta manter a fé firme, mas o caos mental insiste em ocupar cada espaço. E nesse silêncio que ninguém vê, surge a pergunta que ecoa em tantas almas cansadas: onde está a paz que Deus prometeu? Isaías 26:3 é uma promessa conhecida, repetida, decorada, cantada, mas poucos entendem sua profundidade real. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. A maioria lê como poesia, mas Isaías escrevia em meio à guerra, medo, ansiedade coletiva. Ele não falava de uma paz frágil, mas de uma estrutura espiritual capaz de sustentar alguém no meio do caos. Hoje você vai entender por que essa promessa parece distante para tantos e como ela pode, de fato, se tornar realidade na sua vida. A paz perfeita não é emoção, é construção. Não é alívio momentâneo, é arquitetura divina. E tudo começa com uma única decisão: firmar a mente não no que você vê, não no que sente, não no que teme, mas no caráter imutável de Deus. Aqui começa a sua jornada. Uma jornada que vai reorganizar sua mente por dentro, restaurar sua força por fora e conduzir você à paz perfeita prometida por Isaías. Respire fundo, prepare sua alma. O caminho para o Shalom começa agora. Há batalhas que ninguém vê, mas que consomem mais força do que qualquer tempestade externa. A mente humana, quando não está firmada, torna-se um campo aberto para pensamentos que chegam como ondas, rápidos, intensos, desordenados. Você já percebeu como, às vezes, basta uma mensagem inesperada, uma memória antiga, um olhar torto, uma notícia ruim, para tudo dentro de você começar a desmoronar? Não é fraqueza, não é falta de fé, é estrutura. Isaías entendia essa guerra. Ele sabia que o caos não começa nas circunstâncias, começa na interpretação delas. Não é o que acontece fora que te paralisa, é o significado que sua mente atribui ao que acontece. Por isso, tantas pessoas vivem cansadas, ansiosas, instáveis, porque sua mente reage, mas não se apoia. Ela observa tudo, sente tudo, absorve tudo e se quebra facilmente. O inimigo sabe disso. Por isso ele não precisa destruir você, basta balançar sua mente. Ele sussurra: e se der errado? E se faltar? E se você não conseguir? E se Deus não agir a tempo? Cada "e se" abre uma porta para o caos entrar. E quando a mente está desprotegida, ela recebe essas sugestões como se fossem verdades absolutas. A guerra mental é isso. Uma sucessão de interpretações distorcidas que ganham força porque não encontram um alicerce mais forte para sustentá-las. É por isso que Isaías 26:3 não começa com a paz, começa com a mente firme. A paz é consequência, não ponto de partida. Enquanto a mente permanecer solta, frágil, moldada por emoções, opiniões e notícias, a alma continuará vulnerável. Mas existe um segredo. Sua mente só se torna forte quando se apoia em algo mais forte do que ela. E é aí que a promessa começa a ganhar forma. Deus não promete tirar você da guerra, mas promete estabilizar sua mente dentro da guerra. A estabilidade não vem da ausência de ataques, mas da presença de um fundamento. E aqui está o primeiro passo da jornada: reconhecer que a batalha é real, mas que ela não precisa governar você. A mente em guerra só encontra descanso quando aprende onde se apoiar. E esse apoio, esse lugar firme, é o que você vai descobrir a partir do próximo tópico. Para entender Isaías 26:3, você precisa entrar na profundidade das palavras que Isaías escolheu.
Ele não escreveu como um poeta tentando inspirar emoções. Ele escreveu como um profeta, descrevendo uma engenharia espiritual. A promessa da paz perfeita não começa com o sentimento da paz. Começa com a estrutura que sustenta essa paz. E essa estrutura é revelada em duas palavras hebraicas poderosas, Yetzer e Samut. Yetzer não significa pensamento solto. Não significa lembrar de Deus de vez em quando. Não significa tentar pensar positivo quando tudo parece negativo. Yetzer significa a arquitetura interna, a fábrica onde você constrói a interpretação da sua vida. É o molde da mente, é o lugar onde você cria significado. É por isso que dois indivíduos podem passar pela mesma situação e reagir de forma completamente diferente. O Yetzer deles é diferente. Quando Isaías diz, mente firme, ele está falando de um Yetzer bem construído. Uma estrutura que não desaba quando o medo chega, porque não foi construída sobre emoções, mas sobre convicção. A segunda palavra, Samuk, é ainda mais profunda. Ela significa apoiar todo o peso sobre algo, como uma coluna que sustenta um teto, como alguém que se encosta totalmente em outra pessoa porque sabe que não vai cair. Samut não é poesia, é transferência de peso. A maioria das pessoas vive com a mente em colapso, porque mesmo dizendo que confia em Deus, continua carregando o peso sozinha. Ora, mas continua preocupada. Crê, mas continua exausta. Busca a Deus, mas mantém a estrutura da vida apoiada na própria força. E quando o peso aumenta, a mente cede. É por isso que Isaías 26:3 não funciona para tanta gente. Porque a paz perfeita não vem para quem apenas pensa em Deus. Ela vem para quem se apoia em Deus. Observe sua própria vida. Quando algo te preocupa, qual é sua primeira reação? Tentar resolver sozinha? Imaginar o pior cenário? Controlar tudo para não perder o controle? Isso revela onde sua mente realmente está apoiada. O segredo do Samut é este. A paz começa quando você para de sustentar o que nunca foi seu para carregar. Quando você se apoia totalmente no caráter de Deus, a mente encontra estabilidade. É como redistribuir peso. Aquilo que te esmagava agora está nas mãos certas. É aqui que a transformação começa. Não quando o problema some, mas quando o peso dele muda de lugar. O próximo tópico revela a decisão que destrava essa transferência. Muita gente pensa que não vive a paz prometida porque falta fé. Mas, se fosse apenas isso, a solução seria simples: acreditar mais. Entretanto, você sabe, pela sua própria experiência, que há momentos em que você crê, mas não descansa, ora, mas não sossega, lê a Bíblia, mas continua aflita. Isso acontece porque existe uma diferença gigantesca entre crer e confiar. Crer é admitir que Deus existe. Confiar é entregar o governo da situação a Ele. Crer é mental. Confiar é decisional. Crer é dizer, eu sei que Deus pode. Confiar é dizer, eu vou parar de tentar fazer no meu braço o que só Deus pode fazer. Essa diferença é expressa por uma palavra hebraica essencial, batash. Batash significa descansar, a ponto de relaxar, soltar a tensão, apoiar o coração em Deus da mesma forma que uma criança dorme sabendo que está segura. Batash não é passividade, é entrega, não é desistir. É confiar que Deus sabe o caminho que você não vê. A ansiedade nasce nesse ponto. Você acredita que Deus pode agir, mas age como se Ele precisasse da sua supervisão emocional. Você se torna gerente da promessa, fiscal do milagre, controladora do futuro. E isso pesa, isso cansa, isso destrói a alma por dentro, mesmo enquanto você continua dizendo que confia. O exemplo de Daniel na cova dos leões é a imagem perfeita do batash. Ele não tentou negociar sua vida, não procurou saídas, não passou a noite imaginando como sobreviveria. Ele descansou. A situação era real. O risco era real. Os leões eram reais.
mas sua confiança também era real. Daniel não lutou contra leões. Ele lutou contra a tentação de se desesperar e venceu. Esse é o coração da única decisão que Isaías revela. A paz não vem quando Deus tira a ameaça. Ela vem quando você entrega o controle. Mas como entregar algo que te angustia tanto? Como soltar emocionalmente aquilo que consome seus pensamentos? Aqui está o primeiro exercício real da jornada. Visualize que você está segurando um volante, o controle da situação. Enquanto você o segura, você não descansa. Agora, com intenção, abra as mãos e diga: Senhor, eu decido confiar, eu entrego o controle, eu transfiro este peso para ti. Essa é a transição que Isaías chama de mente firme. Não é esforço mental, é decisão espiritual. E toda decisão verdadeira será testada. Por isso a ansiedade vai tentar voltar. Mas quando ela voltar, sua resposta deve ser firme. Eu já entreguei. Eu não tomo de volta aquilo que coloquei nas mãos de Deus. É assim que a mente começa a se estabilizar. É assim que o coração aprende a descansar. E essa jornada se aprofunda no próximo tópico. A maioria das pessoas tenta confiar olhando para Deus e olhando para o problema ao mesmo tempo, como alguém que tenta caminhar com os olhos divididos. É por isso que a paz não se estabelece. A mente não consegue permanecer firme quando alterna entre fé e medo, esperança e ansiedade, promessa e lógica humana. Mas Isaías usa uma palavra que muda tudo: Bak. A tradução comum diz: mente firme em ti. Mas o hebraico diz: mente firme dentro de ti. Isso significa que Isaías não está falando de alguém que olha para Deus de longe, tentando se lembrar dele quando o caos aperta. Ele está falando de alguém que interpreta a vida inteira através de Deus. Alguém cuja mente está imersa no caráter de Deus, não apenas consciente dele. Essa é a diferença entre reagir ao caos e permanecer estável dentro dele. Quando você olha para a vida sem filtro espiritual, você vê falta, risco, ameaça, incerteza, derrota possível. Quando você olha para a vida através de Deus, você vê provisão, proteção, direção, promessa, fidelidade. O problema não é o que acontece fora, é o ponto de vista interno. Pedro viveu essa realidade quando caminhou sobre as águas. Enquanto sua mente estava fixada em Jesus, ele caminhou sobre aquilo que deveria destruí-lo. O vento era real, as ondas eram reais, mas sua confiança também era real. Porém, quando ele repara no vento, a fé se rompe. O vento não surgiu naquele instante, ele sempre esteve lá. O que mudou foi o foco. O que te derruba não é o tamanho da tempestade, é a mudança do olhar. É por isso que Isaías 26:3 é tão preciso. Para a paz permanecer, a mente precisa de foco exclusivo, não dividido, não alternado, não reativo. E aqui entra uma das chaves mais práticas desta jornada: a troca de tela mental. Sua mente funciona como um cinema interno. Quando um pensamento de medo começa a rodar, você não pode apenas dizer pare. Você precisa trocar o filme. Pense. Se o pensamento diz não tem saída, você troca por Deus é meu socorro. Se diz vai dar errado, você responde o Senhor vai à minha frente. Se diz eu vou perder, você declara Deus me sustenta. A mente firme não é aquela que nunca sente medo, mas a que troca rapidamente o foco quando o medo tenta assumir o comando. Agora, aqui está o exercício prático deste tópico. Escolha um atributo de Deus, apenas um, e decida que, por 24 horas, tudo o que acontecer será interpretado através desse atributo. Deus é fiel. Deus é provedor. Deus é refúgio. Deus é sustentador. Esse filtro espiritual reorganiza o modo como a mente percebe a vida. Quando a mente está dentro de Deus, o caos perde autoridade.
O próximo tópico revela o que acontece quando essa firmeza encontra seu ápice. O Shalom Shalom, a paz duplicada. Quando a mente aprende a se apoiar em Deus e a enxergar a vida através dele, algo começa a acontecer internamente, não de forma súbita, mas profunda, progressiva e real. A paz não chega como um alívio momentâneo. Ela chega como uma atmosfera nova que começa a ocupar espaços antes dominados pela ansiedade. Isaías não escreveu apenas paz. Ele escreveu Shalom, Shalom. Na cultura hebraica, repetir uma palavra é elevá-la ao seu nível máximo de intensidade. Ou seja, Isaías não está falando de paz comum, mas de paz completa, absoluta, restauradora, total. Shalom significa completude, estabilidade, equilíbrio interno, ausência de fragmentação, restauração do que estava quebrado. Quando Isaías repete a palavra, ele está dizendo: nada fica solto, nada fica fora do lugar, nada escapa das mãos de Deus. Esse shalom não depende do ambiente externo, depende da estrutura interna. Jesus demonstrou essa paz no barco, em meio à tempestade. As ondas batiam, a água entrava, os discípulos gritavam e ele dormia. Não porque ignorava o perigo, mas porque estava sustentado por algo maior do que o vento. A tempestade estava ao redor, mas não dentro. Isso revela uma verdade profunda. A paz de Deus não elimina o caos externo. Ela impede que o caos entre em você. Por isso, muitos acreditam que perderam a paz porque enfrentaram problemas, mas, na verdade, perderam a paz porque não havia estrutura interna para suportar o impacto do problema. Shalom Shalom é essa estrutura. É a estabilidade que continua ali mesmo quando o medo tenta voltar. É a força que mantém o coração firme quando a notícia ruim chega. É a lucidez que permite respirar quando tudo parece desmoronar. E como essa paz se manifesta? Através de 3 movimentos internos. Entrega, quando você solta o controle. Foco, quando você realinha seus olhos para Deus. Permanência, quando você decide não voltar aos velhos padrões. Shalom não é sensação, é fruto de construção. Ele cresce como um fogo interno que não se apaga com o vento. Aqui está o exercício prático deste tópico. Durante 5 minutos, pense em algo que tem te tirado o sono. Observe o que acontece dentro de você. Respire profundamente e declare: eu entrego, eu apoio, eu descanso. Você vai sentir algo se mover. Pode ser um peso saindo do peito, uma respiração mais leve, um pensamento que perde força. Esse é o início do Shalom ocupando seu interior. Ele não vem para quem busca alívio, vem para quem busca alinhamento. No próximo tópico, Isaías mostra como essa paz se torna possível mesmo em tempos caóticos, pelo entendimento do contexto histórico e da batalha mental enfrentada pelo povo. Para compreender a profundidade da promessa de Isaías 26:3, você precisa enxergar onde Isaías estava quando escreveu essas palavras. Ele não recitou poesia numa tarde tranquila. Ele não escreveu sobre paz enquanto vivia paz. Ele escreveu sobre paz enquanto o povo vivia colapso emocional coletivo. Judá estava cercada pelo império mais brutal da época, a Assíria. As cidades vizinhas haviam sido destruídas. Famílias inteiras estavam sendo levadas cativas. A ameaça era real, e o medo também. O inimigo usava uma arma psicológica sofisticada, vencia a mente antes de tocar nos muros. Um mensageiro assírio chamado Rabsaque falava propositalmente na língua do povo para espalhar terror. Ele gritava afrontas, zombava de Deus, questionava a fé de Israel e repetia uma narrativa estratégica. Vocês não têm chance, Deus não vai ajudar vocês. Todos os outros reinos caíram, vocês serão os próximos. O objetivo? Romper a mente. Porque quando a mente quebra, a fé quebra. E quando a fé quebra, o povo desiste.
É exatamente assim que o caos opera hoje. Ele fala a sua língua, entra pelos seus pensamentos e tenta te convencer de que você não vai suportar, que Deus não vai agir a tempo, que o pior é inevitável. Mas enquanto o povo treme, Isaías declara uma verdade oposta. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Essa frase não é consolo, é resistência espiritual. É como levantar uma bandeira no meio da guerra. E é aqui que o rei Ezequias entra como exemplo vivo do que significa apoiar a mente em Deus. Quando recebeu uma carta ameaçadora da Assíria, ele poderia ter entrado em desespero. Poderia ter tentado negociar. Poderia ter tentado reunir mais exércitos. Poderia ter feito o que qualquer pessoa desesperada faria. Mas ele fez o oposto. Ezequias pegou a carta, subiu ao templo e estendeu a carta diante do Senhor. Isso é Yetzer Samuk na prática. Isso é transferência real de peso. Ele não negou o problema, mas também não carregou o problema dentro do peito. Ele colocou no lugar certo, o altar. Enquanto o povo se desesperava, Ezequias descansava. Enquanto o inimigo gritava, a mente dele estava fixa em Deus. E o que aconteceu? A Bíblia diz que naquela noite, sem batalha, sem espadas, sem intervenção humana, o anjo do Senhor destruiu o exército inimigo. Ezequias não venceu porque era forte. Ele venceu porque não carregou o peso que não era dele. Essa é a lição espiritual deste tópico. Quando você apoia a mente em Deus, muitas batalhas são vencidas sem que você precise lutar. Agora, pense nas cartas que você também recebe. Um diagnóstico, uma dívida, uma crítica, uma notícia, uma lembrança dolorosa, uma sensação de incapacidade. Todas elas tentam romper sua mente como Rabsaqué tentou romper Jerusalém. Mas assim como Ezequias, você também precisa aprender a posicionar o peso no altar. Aqui está o exercício prático deste tópico. Pegue um papel, escreva nele o problema que tem atormentado sua mente. Coloque esse papel sobre uma Bíblia aberta, sobre uma caixa de oração ou até mesmo sobre suas mãos abertas. Diga: Senhor, eu coloco essa carta diante de ti. O peso não é meu, a paz é minha. Esse gesto é simbólico, mas é também espiritual. Ele rompe o ciclo do medo. Ele desloca o peso do caos. Ele coloca sua mente no eixo certo. No próximo tópico, você vai receber a chave que impede o caos de voltar, o Zachor, o princípio da lembrança. Existe uma razão profunda pela qual a paz vai embora tão facilmente. A mente humana esquece rapidamente o que Deus fez e lembra com nitidez o que o medo diz. A ansiedade se fortalece onde a memória espiritual enfraquece. É por isso que, mesmo depois de viver livramentos, milagres, provisões e consolos, você ainda se sente vulnerável quando um novo problema surge. O povo de Deus sempre soube disso. Por isso, na tradição judaica, existe um princípio fundamental chamado Zachor, que significa lembrar com intenção. Não é memória passiva, não é nostalgia espiritual. É uma prática ativa, deliberada, estratégica. Zachor é trazer para o presente o que Deus já fez no passado, para impedir que o medo governe o futuro. Jeremias usou esse princípio quando estava à beira do colapso emocional. Ele não disse: eu lembro automaticamente do que Deus fez. Ele disse: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ou seja, a mente dele não queria se lembrar. Ele decidiu lembrar. Isso é Zachor. Davi também praticou esse princípio antes de enfrentar Golias. Ele não se impressionou com o tamanho do gigante porque já tinha um histórico com Deus. Ele declarou: o Deus que me livrou do leão e do urso me livrará deste gigante. Ele usou o passado como arma para o presente. O medo empurra você para cenários imaginários. Zachor puxa você de volta para evidências reais. O problema é que, sem essa prática, a mente volta ao padrão antigo.
Esquece livramentos, diminui milagres, ignora provisões, repete medos, reforça inseguranças e, sem perceber, você luta como se estivesse sozinha, mesmo tendo provas de que Deus já te sustentou tantas vezes. Por isso, Isaías 26:3 não pode existir sem Zacor. A mente só permanece firme quando é treinada para recordar o que Deus fez, e não para repetir o que o medo diz. Agora, aqui está o exercício mais poderoso deste vídeo. Crie seu memorial de guerra. Pegue um caderno ou uma nota no celular e escreva 5 momentos em que Deus te ajudou de forma clara. Pode ser algo grande, um livramento da morte, uma porta que se abriu, uma cura, ou algo aparentemente simples, uma resposta no momento certo, uma paz que você não sabia de onde veio, um consolo inesperado. Escreva com detalhes o que estava acontecendo, como você se sentia, qual era o medo, o que Deus fez, o que mudou. Quanto mais específico, mais forte será seu memorial. E agora vem a parte prática. Durante 7 dias, antes de dormir, leia em voz alta uma dessas lembranças. Isso realinha sua mente, põe o medo no lugar, fortalece a fé, blinda sua estabilidade emocional. E um segundo passo opcional, mas ainda mais poderoso: compartilhe uma dessas lembranças com alguém. A lembrança que é compartilhada se torna mais forte. A fé que é testemunhada se aprofunda. A mente que lembra permanece. Zacor não é memória, é proteção, é muralha, é estrutura. E agora que você sabe como manter a mente firme, é hora de aprender como falar de maneira que não destrua a paz que está sendo construída. Você já percebeu que pode passar horas tentando se acalmar, orar, respirar fundo, reorganizar pensamentos, mas basta dizer uma frase negativa e tudo desmorona por dentro? Isso acontece porque a mente segue a direção da fala. A boca é o volante da alma. A sabedoria judaica ensina que as palavras criam mundos. Quando Deus disse, haja luz, a luz não argumentou, ela simplesmente existiu. E porque fomos criados à imagem dele, nossas palavras também moldam ambientes internos e externos. Por isso, muita gente ora pedindo paz, mas passa o dia inteiro dizendo que está no limite, declarando que nada nunca dá certo, repetindo que não aguenta mais, profetizando derrota sem perceber. Essas frases parecem desabafos, mas são decretos emocionais. Cada palavra cria um tijolo na arquitetura da sua mente. E quando esses tijolos são feitos de medo, o resultado é ansiedade. Os 12 espias provaram esse princípio. Todos viram a mesma terra, os mesmos gigantes, os mesmos frutos. Mas 10 deles disseram, somos como gafanhotos, eles vão nos devorar. E uma nação inteira entrou em pânico. O gigante não destruiu Israel. A língua destruiu. A fala contaminou a mente do povo. O medo se espalhou através de palavras. Mas Josué e Caleb reagiram diferente. Nós vamos conquistar. O Senhor está conosco. Eles falavam alinhado à promessa, não ao pânico. A mente deles era firme porque a boca também era firme. E foram justamente os 2 que entraram na terra prometida. Aqui está a verdade espiritual deste tópico. A paz vai embora pela boca antes de ir embora pela mente. E volta pela boca antes de voltar à mente. Você não pode falar como vítima e esperar pensar como vencedor. Não pode falar como derrotado e esperar sentir estabilidade. Sua boca é a porta de entrada da paz ou do caos. Agora, vamos ao exercício prático. O jejum de palavras caóticas, 3 dias. Durante os próximos 3 dias, identifique 3 frases negativas que você costuma dizer. Eu não consigo. Isso sempre dá errado. Não tem mais jeito. Eu sei que vai piorar. Proíba-se de dizê-las.
No momento em que sentir vontade, substitua por declarações de Isaías 26:3. Minha mente está firme em Deus. O Senhor me guarda em paz perfeita. Eu descanso no caráter de Deus. Essas frases não são positivas, são espirituais. Elas alinham sua boca à promessa, e sua boca alinhada realinha sua mente. Você vai perceber que ao mudar a fala, a atmosfera interna muda. Esse é o poder de uma língua governada pela fé. E agora que a sua fala começa a sustentar sua mente, você precisa de uma cobertura externa que sustente sua jornada. Isso é o que veremos no próximo tópico. Existe uma verdade espiritual que quase ninguém percebe. A paz perfeita não é apenas individual, ela é também coletiva. A mente humana foi criada para funcionar em aliança, em comunhão, em ambiente onde outras vozes sustentam quando as nossas fraquejam. Quando você tenta enfrentar tudo sozinha, mesmo inconscientemente, sua mente se torna o alvo mais vulnerável do caos. Na tradição judaica, esse princípio é chamado Kahal, a assembleia, a comunidade, o círculo espiritual que sustenta a alma. O povo de Israel sabia: onde existe unidade, existe força. Onde existe aliança, existe cobertura. Onde existe comunhão, a paz se multiplica. A ansiedade cresce mais rápido em ambientes de isolamento. Ela se alimenta do silêncio interno e do ruído externo. Ela se fortalece quando você passa a acreditar que ninguém entende, ninguém ajuda, ninguém vê. Mas Deus nunca desenhou você para lutar sozinha. Um dos exemplos mais fortes disso é a cena de Moisés no monte, enquanto Josué lutava no vale. Toda vez que Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando suas mãos cansavam, o inimigo avançava. E então, algo extraordinário acontece. Arão e Hur se aproximam, colocam Moisés sentado numa rocha e seguram seus braços. Não há crítica, não há julgamento, não há exigência, há suporte. A vitória não veio porque Moisés era forte, mas porque ele não estava sozinho. Essa é a verdade espiritual deste tópico. A mente firme não é mente invencível, é mente sustentada. Pessoas que caminham sozinhas são mais vulneráveis à exaustão emocional, à confusão mental, ao medo amplificado, às interpretações distorcidas. E é por isso que tanta gente perde a paz. Não porque faltou fé, mas porque faltou suporte. A paz não foi projetada para sobreviver no isolamento, ela floresce na comunhão. Agora pense nas pessoas que mais influenciam seus pensamentos hoje. Elas alimentam sua fé ou alimentam seu medo. Elas te fortalecem ou drenam sua alma. Elas te lembram das promessas ou das possibilidades de falha. A mente firme exige uma atmosfera firme. Por isso, aqui está o exercício prático deste tópico. Escolha um parceiro de paz. Alguém com quem você possa dizer: estou num propósito espiritual. Se eu enfraquecer, me lembra da promessa. Pode ser um familiar, um amigo, alguém da fé, alguém que acompanha este mesmo conteúdo. Só o fato de saber que não está sozinha cria um campo espiritual de estabilidade. O caos perde força quando duas mentes se unem para resistir. E há algo ainda mais profundo. Quando você ora pela paz de alguém, a sua também aumenta. A paz é como um rio, quanto mais flui, mais enche. Por isso, Isaías 26:3 também é uma promessa comunitária. A paz perfeita é herança compartilhada. Ela não se mantém apenas pela força individual, mas pela força coletiva da fé. No próximo tópico, você vai entrar no ponto mais decisivo da jornada, a entrega total, o fim do plano B. É aqui que a paz deixa de visitar sua mente e passa a habitar nela. Depois de tudo o que você aprendeu até aqui, apoiar a mente, confiar, focar, lembrar, declarar, se cercar, chegamos ao ponto onde a maioria tropeça, a entrega total.
Porque para experimentar a paz perfeita não basta acreditar, nem praticar, nem tentar. É preciso soltar. E o que impede isso? O plano B. O plano B é a reserva emocional que você guarda caso Deus não faça a tempo. É aquele pensamento escondido que diz: se Deus não resolver, eu faço do meu jeito. Se a promessa não se cumprir logo, eu tomo outra direção. Se a resposta demorar, eu assumo o controle. O plano B é a última fortaleza do medo. E enquanto ele existir, a paz nunca será plena, porque a mente sempre estará dividida entre confiar e controlar. Abraão viveu o maior teste de entrega da Bíblia não porque Deus queria Isaque, mas porque Deus queria remover qualquer dependência emocional que competisse com a confiança. E quando Abraão sobe o monte, ele diz algo extraordinário aos servos: eu e o rapaz iremos e voltaremos. Ele não sabia como Deus faria, mas já estava em paz. A paz não veio quando o carneiro apareceu. A paz veio quando ele entregou Isaque por dentro. É assim que funciona a entrega total. A paz chega antes da solução, porque chega no momento da entrega. Agora, olhe para a situação que mais consome sua mente hoje. Talvez seja algo financeiro, talvez familiar, talvez emocional, talvez espiritual, talvez profissional. Você pensa nela o tempo todo. Ela pesa, ela aperta, ela te exaure. E eu preciso te dizer com amor e verdade: essa é a área onde você ainda não soltou totalmente o volante. Por isso, vamos ao exercício mais profundo deste vídeo: o altar da entrega total. Feche os olhos por um instante. Visualize essa situação como um objeto pesado em suas mãos. Veja o peso, sinta o incômodo, reconheça a carga. Agora imagine que você está caminhando até um altar. Coloque esse peso ali, vá soltando, abra as mãos devagar e diga: Senhor, eu encerro aqui o meu plano B, eu entrego totalmente esta situação em tuas mãos. A partir de agora, o peso é teu e a paz é minha. Algumas pessoas sentem alívio imediato, outras sentem um silêncio profundo dentro da alma. Outras sentem algo se mover no peito, como se finalmente conseguissem respirar. Não importa como se manifeste, o que importa é que a entrega verdadeira sempre produz um deslocamento interno. Quando você solta, Deus assume. Quando Deus assume, a paz desce. Mas há algo essencial: a entrega precisa ser protegida. Por isso, aqui está o seu desafio para consolidar o que Deus começou. Desafio dos 7 dias da paz perfeita. Durante os próximos 7 dias, escolha uma área da sua vida para entregar totalmente. Não 2, não 5. A que mais te pressiona. Declare diariamente: eu entreguei, eu não volto atrás. Isso sela a decisão. Alimente sua mente com um conteúdo espiritual por dia. Não é religiosidade, é manutenção, é estrutura. Esse desafio cria continuidade. A mente firme não nasce da emoção, nasce da repetição. E agora, depois da entrega total, falta apenas um passo: o encerramento profético que sela toda a jornada. Você chegou ao final desta jornada, mas sua alma sabe: algo maior começou dentro de você. Enquanto caminhávamos por Isaías 26:3, palavra por palavra, princípio por princípio, a estrutura da sua mente foi sendo reconstruída. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Uma paz que antes parecia distante, agora tem endereço: o seu interior. Você aprendeu que a mente em guerra não é fraqueza, é falta de apoio. Yetzer Samut é a engenharia espiritual que sustenta o peso interno. Confiar é decidir não sentir. Focar é enxergar a vida através de Deus, não apenas olhar para Deus. O Shalom Shalom é uma paz que reorganiza tudo por dentro. Ezequias venceu não pela força, mas pela entrega. Zacor impede o caos de voltar. A boca dirige a mente, a comunhão fortalece o espírito, e a entrega total destrói o plano B e abre caminho para a paz permanecer.
Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Sua mente tem nova direção. Sua alma tem novo eixo. Sua fé tem nova estrutura. E agora, antes de você seguir para o próximo passo, faça uma declaração que sela tudo o que Deus construiu em você até aqui. Minha mente está firme em ti, Senhor, e assim permanecerá. Repita devagar. Deixe essa frase entrar. Ela é o selo desta jornada. Ela é o pacto da sua alma com a promessa. E eu preciso te dizer algo com autoridade espiritual. O caos vai tentar voltar, mas agora você tem estrutura. Agora você sabe onde se apoiar. Agora você sabe como reagir. Agora você sabe como proteger a paz que Deus colocou dentro de você. Por isso, não pare aqui. Não encerre este processo. A paz perfeita não nasce de um único estudo. Nasce da continuidade. O próximo passo da sua jornada está em Isaías 41:10, onde Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo. Se Isaías 26:3 firmou sua mente, Isaías 41:10 vai blindar seu espírito. É a chave que completa a construção da paz permanente. Clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ou vá para a playlist de Isaías. O Espírito começou algo profundo aqui, mas é no próximo estudo que ele vai consolidar essa transformação. E antes de você ir, ouça isso como se fosse Deus falando diretamente à sua alma. Não é o fim, é o começo de algo novo. Eu estarei contigo. Eu te ensinarei a permanecer em paz. Eu te sustentarei, eu te guiarei. Agora vá, continue. Não volte para o caos. A paz perfeita está plantada dentro de você. Shalom sobre sua vida. Shalom sobre sua mente. Shalom sobre o seu caminho. Se esta palavra falou com você hoje, não deixe que ela se perca quando o vídeo terminar. Continue caminhando comigo, porque existe uma construção espiritual acontecendo dentro da sua mente, e você não pode interromper isso agora. Inscreva-se no canal e ative o sino. Não por causa de números, mas porque a próxima palavra pode ser exatamente a resposta que você pediu a Deus em oração. Aqui, todos os dias, Deus realinha sua mente, fortalece sua fé e restaura sua paz. E faça algo especial. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando internamente. Você não sabe, mas pode ser essa palavra que vai impedir alguém de desistir. Escreva também nos comentários: minha mente está firme em Deus. Isso sela espiritualmente tudo o que foi construído aqui hoje. Não é o fim, é o começo de algo novo sobre a sua vida.